Está aqui no estúdio com a gente a Rosimeire Costa, presidente do Conselho dos Consumidores da área de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul. Rose, a gente tem um tempinho ainda antes do Repórter CBN. Se não der tempo de falar tudo agora, a gente vai para o Repórter CBN e continua depois sem problemas, porque o importante é a gente trazer aí a informação para os consumidores, principalmente quando se fala em redução, né? Existe uma grande expectativa das pessoas, o governo anuncia aí uma diminuição na pauta, e o consumidor fica ali esperando. Quando é que vem para o meu bolso isso? Então eu já começo, claro, desejando bom dia, agradecendo a sua participação aqui com a gente no Jornal CBN Campo Grande e te perguntando sobre os possíveis impactos da redução para 17% na alíquota do ICMS da energia elétrica. Bom dia. Bom dia. A gente sempre quer mais. Quando se trata de redução na tarifa de energia elétrica, a gente quer mais. Tanto que o Conselho fez um estudo e protocolou um expediente para o governador, entendendo pela manutenção das faixas, porque até 30 do mês 6 de junho, nós vamos pagar por faixas. Quanto mais se consome, mais se paga. Então, eu começo com 0 até 50 é isento, e depois eu vou gradativamente com mais 3 faixas, 17, 20 e 25, para quem consome acima de R$600. Então, aquelas pessoas que têm conta que a gente fala que é híbrida, que escolheu o vencimento depois do dia 15, o leiturista vai passar, então você vai ter um consumo de faixas, quanto mais você consome, mais você paga, e aí ele vai ler agora. Então, eu tenho uma parte no mês, outra parte no outro mês. Essa pessoa já vai sentir agora, quando o leiturista passar, 10 dias, 15 dias. O leiturista passa na minha casa dia 14. Eu já vou experimentar a redução, mas por 14 dias, porque a redução para 17, né? O governo entendeu que são muitos itens a serem reduzidos: o combustível, a energia elétrica, o transporte coletivo, interestadual, intermunicipal. Então, assim, as telecoms, que né, aqui no nosso estado, 28%, quanto mais se consome, também chegava a 30%. Então, assim, você tem uma queda mesmo. Mas a gente queria que mantivesse a gradação. Então, todos nós estamos no mesmo teto. Quem mais vai se beneficiar? Aquela família, né? Porque o setor produtivo já pagava 17%. Então, rural, comercial e industrial, tudo a mesma coisa. O que sobrou? Poder público, né, que são as creches, os hospitais, etc. e tal, isso tudo virou 17%. Então, aquela família que gasta mais é a que mais vai ter impacto positivo de reduzir o valor. Por quê? Porque outrora ela pagava em cima de R$25 e agora diminuiu para 17. Ah, então é isso que eu ia te perguntar, em reais, assim, para que as pessoas possam visualizar, ter essa dimensão da redução. A gente fez um cálculo, né? Então, assim, essa família que gasta mais de 500 quilowatts vai ter uma redução de em torno de R$60 na fatura. Veja que importante, né? E isso também engloba o setor produtivo. Nós temos muitos comércios, né? Que atuam nessa faixa da baixa tensão e está um pouco equiparado. E aí, assim, o setor produtivo, a gente também não postulou nada, porque, no final, somos nós que pagamos quando compramos o produto, né? Então, assim, a indústria, o comércio, ele paga ICMS, recolhe, para deixar o seu produto competitivo, né? Então, ele tira do bolso e fala assim, ó, uma parte do preço desse produto eu vou pagar o imposto, a outra o consumidor paga. Então, ele reverte depois, no final, esse ICMS presumido. Mas o consumidor residencial, né? Assim, a gente ficou num dilema, né? Porque o grande princípio do direito tributário é a progressividade. Quanto mais se ganha, mais se paga imposto. Isso é com imposto de renda, isso era com ICMS. Agora, tudo 17, ficamos assim. Quem vai ter mais impacto positivo em termos de redução é quem consome mais. Por isso, a gente sempre orienta o consumidor: não perca os hábitos que você já adquiriu.
consuma racionalmente energia elétrica, cuidado com a geladeira sempre aberta, né? Agora, a gente vai experimentar um período muito interessante, que os meses de junho, julho e agosto são os meses que menos a gente consome energia. Por quê? Porque está frio. Então, a geladeira funciona na normalidade, né? Assim, a gente não abre tanto a geladeira para consumir água gelada. Então, assim, você vai perceber, primeiro, a redução do ICMS, a redução do seu consumo, tá? E mais a redução que a gente vai falar, que é da devolução de PIS/COFINS. Então, a gente está falando aí de R$60, mais ou menos, né? Para quem consome acima de R$500. Para quem consome acima de R$500. Isso. Enfim, um fôlego, né, para o consumidor que já está aí com tantos aumentos consecutivos, né, tentando equilibrar as contas. Bom, vamos para o Repórter CBN e a gente volta a conversar com você daqui a pouquinho, então. Obrigada. 9h35 em Mato Grosso do Sul. E a gente continua aqui entrevistando a Rosimeire Costa, presidente do Conselho dos Consumidores da área de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul, o CONSEM. Antes do Repórter CBN, falamos aí sobre os possíveis impactos da redução para 17% na alíquota do ICMS da energia elétrica. Então, os consumidores aqui do estado podem esperar essa redução. Para quem consome acima de R$500, por exemplo, vai ter uma economia aí de R$60, em torno de R$60. Falamos disso, então, antes do Repórter CBN. Agora a gente volta aqui com a Rosimeire para falar sobre tributos cobrados indevidamente, né? Explique pra gente qual é essa... Na verdade, não é uma novidade, é só um novo capítulo dessa situação, né, Rosa? Envolvendo aí também os consumidores de energia aqui em Mato Grosso do Sul e até em outros estados. Então, nós somos 52 áreas de concessão no Brasil. Então, lá em 2002, foi votada uma lei dizendo assim, quando eu for cobrar PIS/COFINS, que é a contribuição tributo do governo federal, primeiro incide o ICMS, depois aplica o imposto de contribuição, que é do governo federal. Então, assim, como as empresas são substitutas tributárias, uma cooperativa lá do Paraná falou assim, mas espera aí, eu estou cobrando errado, porque isso é bis in idem. Eu não posso cobrar 2 tributos sobre uma mesma mercadoria. Então, ela judicializou. Então, veja, consumidor, nós passamos 20 anos discutindo. Essa é a tese do século no Brasil, em se falando de direito tributário. Então, em 2017, foi reconhecida a inconstitucionalidade dessa forma de cobrança e mandou devolver. O governo federal, via Receita, recorreu. Passamos 3 anos, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, e ela falou assim, não, está errado, vamos devolver. Qual era o embate com a Receita Federal? Como que eu devolvo 20 anos? Para o consumidor, Para o consumidor. E aí, chegamos assim, N situações e conversa, vou devolver só 5 anos. Isso significa, para o consumidor do Brasil, 200 milhões de unidades consumidoras, um valor de 55,1 bilhão de reais. Para a nossa área de concessão, 548 milhões de reais. Então, assim, o que o governo decidiu? Se eu vou devolver para alguém que tinha uma locação, que já passou por 5 locações, etc. e tal, fica muito difícil, vai sobrar dinheiro, etc. Então, eu vou devolver em forma de quilowatt-hora como um redutor na tarifa de energia elétrica a cada evento. Então, assim, nós temos o aniversário da concessão dia 8 de abril, a Energisa tinha entrado porque era uma orientação nacional com embargos, a gente conversou com o juiz resolveu, decidiu o processo de embargos em fevereiro, e o pacto que a gente tinha com a Receita Federal era não recorrer. Transitou em julgado, no nosso RTA do dia 16 de abril, a gente tirou 101 milhões dessa conta que deveria, que a gente tem de crédito, né? Porque a decisão da ministra foi devolva em 5 anos o evento. Como tinha muito ainda processo de embargos vigentes no Brasil, porque são 52 áreas de concessão, o governo passou a lei, aprovou a lei que foi sancionada há 15 dias atrás, dizendo a forma. Então, assim, eu vou devolver por 12 meses, nos próximos
5 anos. Então, assim, a gente já tinha a redução de 101 milhões, que equivaleria a 6 meses. Então, o que é que ficou decidido? Vamos abrir uma revisão extraordinária para devolver o restante. Não dos 500 milhões, mas fracionado esses 540 milhões em 5 anos. E o que isso representa para o consumidor na prática? Como é que ele vai perceber isso? Então, nossa negociação com a Receita Federal via, obviamente, a Energisa, porque a gente ombreou com essa situação, né, com a concessionária, era a devolução de 200 milhões e que tiraria 6 pontos percentuais do nosso reajuste. Então, assim, o que ficou pactuado foram só os 101 milhões, que vale a 3, e agora, como mandou devolver só nesse evento tarifário o referente a 12 meses, então vai ser aberto esse processo de revisão, né, extraordinária, e a gente vai ter uma redução. Então, aquilo que era 17,92 ali em abril, que foi homologado, vai ser diminuído em 3%. Então, o nosso reajuste, que foi 17,92, vai virar 15%. Mas a Energisa resolveu conversar com a ANEEL e o processo agora acabou de ser retirado da pauta por conta dessa situação, de que nós temos outras rubricas que a gente quer aproveitar a revisão extraordinária. Então, o consumidor, nesse momento, pode esperar uma redução na conta? Mais uma redução. Além daquela que a gente falou da alíquota do ICMS, que não tem nada a ver com isso. Agora tem essa outra situação que também prevê uma redução na conta. Era para ser 6, não pactuamos naquele momento, porque não tínhamos uma lei determinando, agora temos a lei. Devolva um ano a cada evento tarifário. Quer dizer, a gente devolve agora 12 meses, o que vai equivaler a uma redução de 6%. Quer dizer, a gente ainda tem 3% para ser retirado. Infelizmente, a gente está entendendo que não, assim, a gente não sabe se vai ser retroativo. Deve ser. Mas a gente pode esperar uma redução de 6% na conta de energia por conta dessa decisão. Mais 3 já foi. Ah, tá. Mais 3. Vão totalizar 6%. Isso. E aí tem outras situações que foram passadas no Congresso Nacional que a Energisa está tentando conversar com a ANEEL para já aproveitar essa janela que foi aberta, que é uma revisão extraordinária. Isso é exceção da regra, tá certo? Mas como é em benefício do consumidor, e tem uma determinação legal, né? Estamos aí aproveitando essa carona. Toda uma questão judicial, né? Rose, para a gente encerrar, então, a gente está falando aí, pegando aquele exemplo que a gente usou antes do repórter CBN, do início da nossa entrevista. O consumidor que consome acima de R$500, tem uma conta aí acima de R$500... 500 kW. Desculpe, 500 kWh, ele vai ter uma redução de R$60 na conta. Mais ou menos por conta da redução na pauta do ICMS anunciada pelo governo do Estado. Mas essa redução prevista também envolvendo aí a cobrança indevida de tributos federais, então ele vai ter quanto, mais ou menos? Então, a gente não fez a conta ainda. Entendi. Por quê? Porque, assim, agora... outras áreas de concessão que já passaram pelo mesmo problema tiveram a homologação. Então, nós tivemos -4 para a CEMIG. Assim, a gente tem as informações aqui. O nosso, a gente quer um pouquinho mais. Então, o acordo que foi feito pelo Grupo Energisa lá com a ANEEL é a retirada para ver se a gente consegue incluir outras coisas. E o processo sempre volta para a pauta, entendeu? Na próxima reunião ordinária da ANEEL, esse processo volta para a pauta. O que a gente espera é que, assim, o mais beneficiado possível seja o consumidor, porque a redução do ICMS que a gente comentou, ela não ocorre só com a Energisa porque distribui. A Energisa é responsável por capilarizar a rede aqui nos 74 municípios. Mas nós ainda pagamos o gerador e a transmissão. A transmissão tem ICMS. Então, a gente espera tudo isso, essas contas, elas estão acontecendo paulatinamente. Então, a ideia do grupo é assim, se eu tenho uma janela, vou aproveitar e reduzir para todos os meus consumidores. Então, são 4 áreas de concessão da Energisa que estão passando por essa
revisão extraordinária e quer se aproveitar esse momento para que o consumidor seja o menos impactado. Muito obrigada pela sua participação. Só fazendo uma correção aqui, eu falei 500 kW. 500 kWh, né? Então, só corrigindo aqui, colocando um S a mais. Rosimeire Costa, presidente do Conselho dos Consumidores da área de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul, conversando aqui com a gente no jornal CBN Campo Grande. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigada. E não esqueça, né? Use a energia racionalmente, porque essas coisas são todas sazonais, né? A gente tem a impressão de que daqui a pouco a gente volta para a regularidade. E assim, consumir menos é sempre melhor. O menos é mais. Com certeza. 9h45.